Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago Catelani e nos próximos 30 minutos a gente vai falar sobre um tema muito importante dentro do teatro e no recorte do teatro musical. O que é Stage Manager? Vem conferir. Pessoal, antes de falar o que é Stage Manager, eu preciso contar um pouquinho como surgiu essa função aqui no Brasil. Ela surgiu em 2001, quando veio Os Miseráveis, a primeira versão dos Miseráveis, no Teatro CIE, atual Teatro Renault, com uma pessoa mexicana chamada Leslie Percy. Obviamente ela já trabalhava como stage manager no México e surgiu a oportunidade dela vir para cá, para o Brasil, e começar a passar essa função a partir da execução desse projeto que foi Os Miseráveis. E ela é a precursora dessa função aqui no Brasil. Então qualquer pessoa que fala hoje que trabalha com Stage Manager ou aprendeu diretamente com ela ou com alguma cria dela, com algum aluno ou pessoa que já trabalhou com ela. Então rolou uma adaptação muito grande e uma receptividade do pessoal, dos técnicos, dos maquinistas, dos contra-regras, da camareira, todo mundo dos bastidores, para entender como era essa função e como ela podia agregar ao teatro musical aqui no Brasil, que era uma situação muito nova, né? Esses espetáculos, o teatro musical sempre existiu nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em qualquer outro lugar do mundo que falava-se sobre teatro musical. Então é uma função extremamente importante que nesse bate-papo a gente vai conversar um pouquinho. Agora sim, falando o que é Stage Manager e quais são as suas funções, eu vou usar a minha cola aqui no meu notebook e também vou usar como base, pessoal, o livro da Leslie Percy, escrito por ela, chamado Teatro Musical, Guia Prático de Stage Management. Eu vou usar o livro com alguns exemplos e também vou pegar minha colinha aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. De acordo com o Wikipedia, pessoal, Stage Manager é a pessoa que supervisiona os aspectos físicos da produção de um espetáculo e o encarregado de funcionamento dele. É o responsável por organizar a produção, manter os departamentos em comunicação e manter o bom andamento do trabalho técnico e humanitário da produção. É a pessoa que será o elo de ligação entre todos os departamentos de uma companhia. A produção, a direção, figurino, perucaria, o pessoal da luz, o pessoal do som, os técnicos de palco e assim por diante. É o nosso departamento que vai fazer com que toda a comunicação seja a mesma para todas. Nós vamos organizar todos os cronogramas de ensaios, temporadas e para que tudo aconteça em plena harmonia, de modo pontual, fazendo com que as coisas realmente aconteçam, pessoal. Da cortina para trás, quem vai comandar tudo são os Stage Managers. Ele é o ponto central para o bom funcionamento de todas as apresentações e o que vem junto dela. A gente vai fazer a ligação e vai fazer com que todos os setores tenham a mesma informação, fazendo a ponte entre a parte técnica e a parte artística do espetáculo. Gente, vamos falar um pouquinho sobre as funções do Stage Manager e eu vou pegar a cola aqui no livro da Leslie, tá bom? O Stage Manager é o braço direito do diretor antes das apresentações. Faz o segmento do cronograma de ensaios, textos, partituras, contra-regragem e elenco durante todo o processo de ensaio. Uma vez que o espetáculo começa, o SM tem o controle de tudo que acontece fora e dentro do palco. Então, gente, nós somos o braço direito do diretor, onde ele vai nos passar muitas informações do andamento do espetáculo, onde uma luz entra, onde uma luz sai, movimentação de cenário, movimentação de contra-regragem e objetos, né? E com alinhamento sempre no final do dia dos ensaios, ele vai programar junto com os stages o que vai acontecer no dia seguinte. Então toda essa informação de cronograma, a forma que essa comunicação vai ser passada, vem pelo nosso departamento. Lembra que a gente disse que todos os departamentos precisam ter a mesma informação? E quem faz isso são os Stage Managers. Tanto nos ensaios quanto nas apresentações, tudo tem que estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Beleza? E isso pode ser em diversos exemplos, né? Até mesmo, por exemplo, para começar o ensaio na sala de ensaio. O elenco precisa chegar, eles precisam assinar uma lista de chegada para que a gente saiba que as pessoas chegaram, já que o elenco é grande, não dá para ficar
caçando onde eles estão, né? A sala precisa estar limpa, precisa estar sinalizada, o teclado precisa estar ligado, o ar-condicionado adequado e tudo isso. Ou seja, a gente faz toda a preparação para receber o elenco e a equipe criativa para que eles tenham um ensaio harmonioso e tranquilo, né? Isso também é muito importante. A gente faz com que esse ambiente e essa organização aconteça de uma forma fluida, né? Então a gente faz toda a comunicação, desde o pessoal da produção, da técnica, do iluminador, do sonoplasta, do designer de som, dos diretores, dos coreógrafos e assim por diante. A gente faz com que essa máquina aconteça com a mesma informação no propósito de criar esse espetáculo e futuramente contar essa história da melhor forma possível. Os stage managers é a pessoa que supervisiona os aspectos técnicos na montagem do espetáculo. No teatro, o stage é o responsável por tudo o que acontece na coxia. E é isso mesmo, pessoal. A gente vai fazer com que tudo esteja harmonioso na coxia, né? Tudo esteja sinalizado para receber os atores, que depois mais pra frente a gente mostra uma foto de uma coxia sinalizada para que aconteça um bom fluxo de pessoas andando sem se bater, né? Define junto com a equipe técnica o local dos cenários, os objetos de cena. Muitas vezes tem carrinhos que entram, carrinhos que saem. A gente precisa entender esse andamento da coxia junto e fazendo a ligação da parte técnica com a parte artística do espetáculo, para que tudo aconteça de uma forma bem tranquila, e isso é muito importante. E como vocês já sabem, quem faz essa ponte são os stage managers. O stage manager é o vínculo entre o elemento do palco e da coxia. Durante a pré-produção, o SM coordena o processo de ensaios, assegurando que esteja cumprindo o cronograma de produção e de qualquer imprevisto ou complicação que esteja acontecendo e seja cuidado. O SM é o responsável pela comunicação dos cronogramas, eventos e chamados diários para todas as pessoas envolvidas no processo. Ou seja, nós somos o reloginho da companhia, né? Então a gente faz com que o cronograma aconteça de uma forma muito exata, porque cada minuto perdido num dia inteiro de trabalho influencia muito no término dele. Muitas vezes a gente pensa que um minuto aqui, um minuto ali não é nada. Quando você vê, você tem meia hora de atraso no final do cronograma e o teatro tem que fechar as portas porque foi o contrato que a produção fez, né? Então você está programado para na última meia hora ter uma movimentação do cenário com o elenco. Às vezes isso não é possível. Acaba passando para o dia seguinte e acaba atrasando todo o cronograma. Então a gente faz com que tudo, de acordo com os horários, esteja na hora certa, no local certo e com a pessoa certa, não é mesmo? Eu vou usar um exemplo de uma simples passagem de som que acontece no teatro. Por exemplo, o maestro resolveu naquele dia passar uma determinada música com uma atriz. Para que isso aconteça, a atriz precisa saber, o pessoal do som precisa saber, a orquestra precisa estar posicionada naquele horário que o maestro quer, o microfonista precisa saber que a atriz vai passar o som, né, e posicionar esse microfone na cabeça da atriz, dando todo esse respaldo para ela. Então é isso, gente, um exemplo simples do que a gente faz com que todos esses departamentos se comuniquem para acontecer uma simples passagem de som. Então é uma função muito importante no teatro musical, até mesmo porque são muitas pessoas envolvidas, né? Então precisa ter esse ponto de ligação. Em orquestras também se usa muito o stage manager, é uma coisa muito importante. O stage manager é responsável por desenhar a execução e o trânsito na mudança de cenário, como a gente já disse. Durante a temporada, o SM é responsável por manter o espetáculo nas mesmas condições e com a mesma qualidade da estreia. Isso inclui chamar as deixas, supervisionar que todos os objetos de cena e contra-regragem estejam em bom estado e no lugar pré-estabelecido para todas as apresentações. Passar nota e ensaiar se for necessário. Então é isso, gente. Muitas vezes o espetáculo é concebido e criado por estrangeiros, né? Então a gente recebe esse espetáculo e faz com que ele aconteça da mesma forma que ele foi criado durante toda a temporada. E auxilia os contra-regras e as outras funções técnicas que o material seja colocado da maneira certa e seja feita a manutenção diária de acordo com a necessidade, né? A gente faz isso sempre junto com a direção residente,
que estabelece essa parte técnica e artística e o espetáculo seja concebido e apresentado todos os dias da mesma maneira. Afinal de contas, cada dia é uma plateia diferente. Cada dia não, cada apresentação é feita de uma maneira diferente para um público diferente, certo? Só para finalizar algumas funções do nosso departamento, tá? Montar e manter atualizados o Calling Script, que é definido como o texto certo que contém os movimentos de cena corretos. Objetos, telas, som, luzes, gelo seco, efeitos especiais, etc. Monta e mantém atualizados os kill sheets, o roteiro, os tracks e arquivos da Bíblia. Tanto o Calling Script quanto a Bíblia são a base da operação técnica e artística da produção. Garante o sucesso da produção e segurança da companhia. Inclui a compreensão da parte técnica e artística da produção. Assume a responsabilidade da disciplina e do jeito que os ensaios e as apresentações devem ser feitas. É o instrumento que executa os aspectos técnicos de cada apresentação. Mantém as intenções artísticas dos criadores e da produção depois da estreia. Mantém a disciplina, deve estar presente em comunicação aberta com o pessoal encarregado da plateia e todas as áreas e departamentos nas coxias, em todos os ensaios, apresentações, corridos, ensaios com figurino e etc. Pessoal, essas são só algumas funções que a gente tem dentro do departamento, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia e o que é o Calling. Vamos falar um pouquinho o que é o Calling. A gente vai colocar aqui na tela para vocês uma base de um calling de um espetáculo de teatro musical, tá bom? Eu tenho aqui comigo um Cue Light, que esse daqui eu uso para estudo, que ele não está completo, mas eu uso ele para estudo. Ou seja, todos esses movimentos aqui são movimentos de tela, são movimentos de cenário que pode entrar e sair das coxias, pode ser deixas para os atores entrarem em cena e assim por diante, tá bom? Esse daqui é meu de estudo. Por que precisa isso? Porque muitas vezes a gente tem que dar mais de um comando no mesmo momento do texto. Então você liga uma chavinha aqui, aí num determinado lugar do teatro acende a luz, onde o técnico sabe que quando aquela luz apagar, naquele determinado momento, naquele determinado local do texto, ele vai fazer o movimento, seja entrada e saída de cenário e assim por diante, do jeito que eu acabei de dizer. Então, por exemplo, eu tenho que dar um cue de luz, sei lá, luz 100, e a entrada de um cenário. Então eu aciono essa alavanca daqui que eu mostrei para vocês e dou o cue de luz ao mesmo tempo. Então é o mesmo movimento de uma vez só. Isso compreende de uma forma muito tranquila o que os técnicos precisam fazer. Eu costumo dizer que o calling é a regência técnica do espetáculo. Tem a regência do maestro e nós fazemos essa regência técnica durante todo o show, para que ele sempre aconteça da mesma maneira todas as noites, né? E caso aconteça algum imprevisto durante o show, a gente tem como saber da onde o show vai voltar naquele determinado momento, porque é comum o espetáculo parar no meio dele por diversos problemas técnicos que pode acontecer, ou algum problema com os atores, né, de se machucarem, ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Então a gente para o show, desce a tela de boca de cena, resolve o problema e aí, como nós temos todo o controle do espetáculo, a gente sabe da onde que é o melhor local para que o show retorne e a plateia continue a entender a história. Esse é só um resuminho do que é o calling e a gente vai mostrar um trechinho de um vídeo também para vocês entenderem como isso funciona na prática, tá bom? Pessoal, vocês viram que enquanto eu estava falando das funções de Stage Manager, apareceu a palavra Bíblia. O que é essa Bíblia? Nada mais é que a junção de todas as informações de todos os departamentos que envolvem uma produção teatral, especificamente no teatro musical. Então eu vou usar um exemplo da perucaria. Por exemplo, muitas vezes o mesmo ator usa várias perucas durante o espetáculo. Então a gente registra aquela primeira peruca de frente, nas laterais, e faz um arquivo em PowerPoint mostrando quais são as cenas que aquele ator usa aquela peruca. Isso também pode ser levado para o pessoal do som, a posição de microfone. É muito importante ter esse registro, porque influencia diretamente na qualidade sonora que sai durante o espetáculo. Então, alguns exemplos, pode vir aqui na testa, pode vir aqui na lateral, ou pode vir aqui de cima. Então são vários lugares, são várias posições que o microfone pode ficar, certo? Então a gente tira a foto da pessoa mostrando
frente e os lados, e também registrando isso para um momento futuro. Pensando no pessoal de piso, os técnicos de palco, né? Cada um tem sua movimentação durante o show. Então ele registra isso, escreve o que ele faz naquela cena, naquele momento, para que a gente saiba o que ele faz durante todo o show. Afinal de contas, infelizmente, as pessoas podem se machucar, então elas são substituídas. Então a gente já tem um registro do que ela faz e isso fica muito mais fácil de passar essa função, o que a pessoa faz, para uma próxima pessoa que for fazer o track dele. E também, pessoal, isso pode ser usado, por exemplo, em produções vindas de fora, né? Por exemplo, A Bela e a Fera. Então esse espetáculo já foi feito em vários lugares do mundo. Então eles já têm essa Bíblia. Então quando a produção brasileira recebe essas informações, fica muito mais fácil de disseminar essa informação durante toda a companhia. Ou até mesmo uma produção brasileira que vai retomar a temporada, ela pega essa Bíblia, essas informações que já tem de uma temporada passada, para que ela possa aplicar nessa nova equipe técnica, nessa nova equipe artística que vai fazer parte do show. Isso facilita muito o andamento dos trabalhos. E isso está dentro de todos os departamentos. Som, luz, figurino, perucaria, também quando precisa registrar a maquiagem e assim por diante. E quem faz a junção de todas essas informações somos nós, os Stage Managers, e dentre outras várias planilhas que a gente cria. Por exemplo, o Cine Breakdown, que a gente registra onde cada ator está durante o show e naquela determinada cena, mostrando a entrada e saída deles e assim por diante. Ai, Thiago, mas para que precisa registrar a entrada e saída dos atores? Bom, por exemplo, se o ator está em cena e entope o microfone dele, o que vai acontecer? Ele vai ter que sair de cena para que o microfonista desentupa esse microfone, correto? Quem tem que saber essa informação? Os Stage Managers. Porque ele tem que comunicar o microfonista para estar no local certo, na hora certa e com a pessoa certa, para que ele possa rapidamente desentupir esse microfone. Esse é um exemplo efetivo do que um arquivo como esse, o Cine Breakdown, ajuda a gente a resolver problemas diários. E vários outros documentos que a gente vai tentar mostrar aí para vocês, tá bom? Só algumas curiosidades agora, gente. Pensando nessa ligação que a gente faz entre todos os departamentos, qualquer problema que acontece no palco vai passar pela gente, né? Os camareiros, o pessoal de som, etc., não sabem, não tem toda a propriedade como os stages têm do espetáculo. Então a primeira pessoa, a figura que vai colaborar com o que eles precisam, somos nós durante todo o show. Eles vão centralizar tudo isso na gente. Nós somos a voz de comando durante o show. Isso é muito importante para que aconteça isso de uma forma bem fluida, né? Pegando essa parte dos exemplos, como eu disse para vocês, pessoal, isso do microfone é uma coisa, né? De entupir o microfone. E nós somos o elo de ligação de todos os departamentos. Então, os camareiros que ficam com a gente, os técnicos, os microfonistas, etc., eles sabem o que eles vão fazer. Mas quem sabe e tem a propriedade de todo o show somos nós. Então nós somos esse ponto que qualquer pessoa que precisa vai vir falar com a gente para a gente resolver a situação. Já pensou se o ator está num local errado e está descendo a tela? O que vai acontecer? A gente sabe onde essa tela vai descer. Exatamente. O ator muitas vezes pode esquecer por qualquer motivo. Então a gente tem que interferir imediatamente, porque a gente sempre preza a segurança de todo mundo que faz parte do show, seja no palco ou fora dele. Então a gente vai intervir imediatamente para que essa tela pare e não machuque o ator, né? Até mesmo se precisar entrar em cena para tirar o ator de onde ele está, nós vamos entrar, porque a gente preserva muito a segurança de todo o espetáculo. Eu vou contar mais um pouquinho de curiosidade que já aconteceu comigo, afinal de contas já faz 10 anos que eu trabalho como Stage Manager e 20 anos de carreira já dentro do teatro, né? Seja como ator, produtor ou Stage Manager. E um dos primeiros espetáculos que eu fiz, teve uma situação de um ator começar a sair do prumo e ele ia cair pro elenco. Não ia cair pro elenco não, ele ia cair na plateia, assim, como se fosse no palco, quase no maestro. Foi uma coisa muito inusitada. A gente teve que intervir imediatamente, parar o show, entrar no palco e não deixar com que esse ator se machucasse. Tudo isso acontece ao vivo. Então
todas as apresentações a gente tem que estar muito ligado ao que está acontecendo, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, né? Às vezes os atores têm que fazer movimentos juntos, de piruetas, enfim, eles podem se bater. Já aconteceu comigo de atores na hora dessa pirueta se baterem e uma atriz desmaiar em cena. E a gente teve que resgatar ela de uma maneira muito rápida, cuidar dela para que ela pudesse voltar assim, né? E não ter nenhum problema. Para isso, o que a gente faz imediatamente? Avisa o acontecimento para o show caller, chama imediatamente a produção para que ela nos dê o respaldo, chama o fisioterapeuta, que ele acompanha a gente sempre em todas as produções, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente acolheu a pessoa, tirou ela de cena, chamamos o fisioterapeuta, a atendemos, chamamos o brigadista também do teatro para que desse todo o suporte para ela naquele momento que precisasse, e retiramos ela do espetáculo para prevenir a sua segurança e a sua integridade física naquele momento que ela estava. A atriz falou, não, eu tô bem, eu vou voltar. Não, aí vai da gente ter esse bom senso e essa segurança na fala de determinar isso. Não, você não vai entrar mais em cena. Diretora residente, a gente vai substituir essa pessoa, tudo bem para você? Para que ela se cuide e a gente continue o show sem problema nenhum. Agora, uma questão muito importante, pessoal, que infelizmente a gente só aprende com o tempo e com a experiência. Precisamos ter calma durante o caos, porque o caos vai acontecer sempre, em várias apresentações. Então, temos que ter a cabeça fria para pensar em todas as soluções que estão acontecendo naquele momento, para que não tenha problemas futuros. A gente interceda na hora no que está acontecendo. Fica a dica. E pessoal, dividindo um pouco com vocês essas curiosidades, esse modo de trabalho que a gente tem, que você vai aprendendo ao longo de todos esses anos, eu me preocupo muito com a parte humana das pessoas. A gente já trabalha tanto, já fica tantas horas dentro de um teatro, por que não esse trabalho ser leve, ser prazeroso? Claro, com responsabilidade, com ética, com respeito, mas não porque... Por que não ser gostoso, sabe? Eu levo muito isso em consideração. E você ter essa sensibilidade, essa emoção, essa sensibilidade de entender como é o outro no dia a dia, como é o ator, a atriz, o técnico, a camareira, enfim, todo mundo que faz parte da companhia do espetáculo faz muita diferença. Porque a gente não sabe o que aconteceu com as pessoas antes delas chegarem no teatro. Então cada um vai chegar num estado diferente naquele dia para aquela apresentação. Então vai de nós, os stages, ter essa sensibilidade, olhar no olho das pessoas, tentar entender o que está passando por elas. Às vezes elas precisam só de um abraço, às vezes precisa ouvir, oi, tá tudo bem? Eu tô aqui, porque você precisar. Porque como vocês já sabem, nós somos esse elo de ligação. Então a gente trazer essa segurança para a companhia é muito importante, porque eles têm esse ponto de referência onde buscar ajuda no meio do caos. Porque esse caos pode acontecer em qualquer apresentação. E vai dos stages ter essa frieza, essa agilidade de pensamento para resolver os problemas da melhor maneira possível. Então pessoal, prestem atenção nisso. Tragam essa sensibilidade, esse bom senso para o seu dia a dia. Esteja atento a isso, esteja aberto à comunicação, essa comunicação efetiva, porque muitas vezes a forma que você fala, você acha que está legal, que as pessoas estão entendendo o que você está falando, mas muitas vezes não está. Então presta atenção na forma que você está falando. Às vezes você acha que você está sendo super transparente, super calmo na forma de falar, e para a pessoa está batendo de uma forma ofensiva. Então tem essa sensibilidade, esse bom senso nessa comunicação interpessoal que faz muita diferença no dia a dia. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Fica a dica. Vamos falar um pouquinho agora de como extrair informações úteis que já estão no texto, que influencia diretamente o que a gente precisa saber para várias movimentações, tá bom? Vou pegar o quê? Minha colinha. Bom, eu vou usar o exemplo aqui que a Les coloca, da Bela e a Fera, tá bom? Bom, a cena começa com música, o que envolve o trabalho do regente e dos músicos.
temos um ator que interpreta o narrador. Uma cortina levantada, isso já é um movimento de cena, ou seja, esse movimento de cortina tem que estar sinalizado no calling onde esse movimento acontece. A cortina tem que levantar ou ela pode ser aberta italiana. Quem passa essa informação é a direção. Atrás da cortina temos uma tela que deve ser feita de um tecido translúcido. Já influencia diretamente para quem faz o cenário. Um segundo ator que interpreta o príncipe. Qual que é o perfil desse ator para fazer o príncipe? A cenografia representa o castelo. Um terceiro ator, no caso a atriz, representa uma velha mendiga. O elenco vai precisar de marcas no piso, já que é de noite, e o desenho de luz deve ser muito preciso para fazer o foco nos elementos que o diretor artístico quiser ressaltar. O figurino é pesado, pois é uma noite fria. Dependendo da grossura das roupas, é possível que no verão o elenco fique com muito calor? Quais são as condições do ar-condicionado do teatro? Uma rosa. Qual é o tamanho dessa rosa? Pode ser rosa rosa ou rosa amarela? Com certeza a rosa tem espinhos. E caso tiver, deverão ser adereçados para não machucar as mãos do ator. Vocês conseguem perceber a quantidade de informações que tem, que faz com que ligue todos os departamentos do espetáculo e as coisas que acontecem nele? Então, pessoal, leiam o texto com atenção, porque ele vai nos dar várias dicas de como vai ser o andamento do nosso trabalho. E você adicionando essa interpretação do texto e prestar atenção nas marcas do diretor, você já começa a construir o seu track, ou track, mostrando quais são os movimentos que você, stage manager, tem que prestar atenção durante o show, para você saber se o contra-regra, se o maquinista está fazendo um movimento na hora certa que precisa ser de acordo com o que for determinado pelo calling. Fiquem espertos nisso, pessoal, vale a pena. All right, we have our places. We have the house. So stand by, please, for lights 243 through 271.5. Sound 190. Go. Ladies and gentlemen, welcome back to the Three Musketeers. Ready for Act 2? Lights 251. Go. Act 2. Lights 252. Set to music. Go. Lights 253. Happening to our characters between the acts. We open with D'Artagnan and the Go. Musketeers. Sliders. Swords Go. War on the Cardinal. Lush, romantic. Lights 255 and sound 205. Men run off in different directions. Go. Revealing me. Gente, vocês viram que o departamento de Stage Manager é complicado. Parece simples, mas não é. Por isso é necessário ter conhecimento, saber muito da parte artística, saber muito da parte técnica, para que você una as duas coisas. Vai buscar conhecimento, vai fazer cursos, vai estudar. Tem livros como esse da Leslie e vários outros por aí que fala sobre o departamento. Não dá para você ser um aventureiro na função. Você tem que estudar. Ah, eu já fiz teatro musical durante 15 anos como ator. Eu já sei o que um stage faz. Não, você não sabe. Vai começar como assistente para você aprender, para você vivenciar de uma forma bem efetiva. Isso faz total diferença. O mercado está aberto aí, gente, e precisa de gente competente. Vale a pena estudar, é uma função muito prazerosa, tá? E eu vou dar algumas dicas de pessoas que dão cursos para vocês seguirem na internet. Tem a Leslie Percy, que ela tem os cursos dela online, que vale super a pena. A Camila Shiba, que também dá cursos, e a gente já trabalhou juntos em vários outros espetáculos. E tem o Rafael Reis também, que oferece esses cursos. Quem sabe em breve eu não tenho o meu também. Vale a pena conferir, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu agradeço imensamente à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo pela oportunidade de gravar esse vídeo, de ter sido premiado pelo PROAC Editais, pelo PROAC 39. E foi um prazer estar aqui com vocês. E é só uma pincelada, não se esqueçam disso. Para falar muito sobre o departamento, deveria ter muito mais horas aí à nossa disposição. Obrigado e até a próxima.